Oi, eu sou o Wallace, esse é o 365 dias gravando vídeos para desenvolver um hábito. E esse vídeo é sobre um pequeno problema. Não sei nem se dá pra chamar de problema, mas um momentozinho que eu estou. Momentozinho é foda. Momento que eu tô passando. Cara, eu não sei como começar um livro. É meio louco isso, porque eu calhei de que eu queria escrever uma biografia barra livro de autoajuda. Não sei ainda o que eu tô escrevendo. Eu acho que talvez seja por isso que eu não sei como começar. Eu entrei nessa de querer escrever um livro sobre tudo que eu aprendi a respeito de filosofia, ciência e principalmente sobre autodesenvolvimento, tá ligado? Tipo um livro de autoajuda mesmo. Só que tentar fazer isso de uma forma que fosse meio que uma biografia. Então, tipo, contar minha história enquanto eu conto as paradas que eu aprendi no livro, tá ligado? E eu meio que tô travado na primeira página, eu não faço ideia de como começar essa porra, tá ligado? Bom, normalmente, quando você não tem resposta pra algo, a sua resposta é começar a procurar uma resposta. Então, eu acho que eu vou começar a ver uns vídeos sobre como escrever livros e, sei lá, formatos de livros para escrever alguma coisa do tipo. Mas não era exatamente sobre isso que eu queria falar. Não é sobre um bloqueio criativo ou algo assim. É mais sobre como é interessante essa coisa do ser humano de querer escrever, tá ligado? É bizarro pensar que desde tempos antigos a gente tem essa necessidade de colocar as coisas no papel, tá ligado? Tem uma frase que eu ouvi recentemente, e é engraçado que muitos vídeos derivam de coisas que eu ouvi, que o cara tava falando como se fala pessoa em. Acho que era aramaico. Acho que era aramaico. Como se falava pessoa. É uma palavra lá aramaica que eu não vou saber falar agora, mas basicamente ele disse que o significado daquela palavra, além de ser pessoa, também significava aquele que esquece. E cara, quando eu vi isso eu falei, caralho, mano. Talvez essa tenha sido a melhor descrição de um ser humano que eu já ouvi na minha vida, tá ligado? Porque o ser humano eu acho que ele é categorizado. Ele se caracteriza. troquei a frase. Por duas grandes coisas. Primeiro, ser muito inteligente. E segundo, ser muito burro. E pode parecer contraditório, mas não é. A gente é inteligente o suficiente pra, sei lá, criar aviões, criar foguetes, criar a porra do Wi-Fi, tá ligado? Mas ao mesmo tempo a gente é muito burro e tá sempre cometendo erros que a gente não deveria cometer, tá ligado? Porque pra pensar um pouco sobre a história, por exemplo, a história da humanidade. Cara, todo erro que se comete hoje em dia, se você for procurar documentalmente, assim, em algum momento da história já aconteceu. Então, tipo assim, sei lá, em 1930 teve uma crise econômica. Aí você vai ver, sei lá, em 2008 teve outra crise econômica. Não estou dizendo que foram as mesmas coisas, tá ligado? Mas tem vários exemplos, tipo assim, tal guerra começou por tal motivo. Aí você tá vendo todo o cenário daquele motivo do qual começou a guerra da outra vez acontecendo. E tipo assim, é óbvio que vai acontecer de novo, tá ligado? Você só precisa ter um mínimo de que você se liga nisso, mas é muito doido, cara, perceber que apesar da gente ter todo esse acesso ao histórico da nossa raça, mesmo com todo o esforço que teve do próprio ser humano documentar as coisas, tá ligado? E dos próprios historiadores em analisar coisas que aconteceram no passado e tipo destrinchar essas coisas pra mostrar pra nossa geração mais atual o quanto a gente era e como a gente era, a gente ainda se encontra nessas situações em que a gente repete erros que a gente já cometeu, tá ligado? Tem uma frase do Lucas Inutilismo que ele diz que velhice não é sinônimo de sabedoria porque você também tem muito tempo pra acumular burrice. E eu acho que faz todo sentido, cara. Não é porque a gente fez alguma coisa há tempos atrás e viu que deu errado que a gente não vai repetir esse erro, tá ligado? É tipo mulher que. Ou cara que escolhe pessoas ruins pra se relacionar, tá ligado? Tipo, tem um relacionamento ruim. Às vezes o cara tá vendo todos os sinais que ele viu na outra pessoa, nessa pessoa nova que ele tá tentando se relacionar, e mesmo assim ele insiste no erro, tá ligado? Porque não. Você passar por alguma coisa não significa necessariamente que você vai aprender alguma coisa com o que você tá passando, tá ligado? E aí, cara, quando eu comecei a escrever esse livro, frequentemente eu me pego revivendo as coisas que eu já passei e tentando lembrar de tudo que eu aprendi, o que é muita coisa, e frequentemente eu percebo que eu não vou conseguir lembrar de tudo, tá ligado? Então eu meio que entrei num loop de tentar rever as coisas que eu já aprendi pra tentar lembrar de tudo que eu sabia, pra tentar organizar minha cabeça, tá ligado? E começar a colocar a coisa em prática, mas é muito difícil, mano.
E é nisso eu chego à conclusão do porquê as pessoas, mesmo a gente tendo acesso a tanto conhecimento, a gente é aquele que esquece, tá ligado? Porque é muito difícil lembrar esse tipo de coisa. É muito difícil você lembrar de coisas que você leu ou de coisas que você já viu durante a vida. E é muito difícil você aprender com elas a ponto de elas se tornarem não repetitíveis. Tipo assim, você pode até aprender que você tem que pular até essa determinada altura para poder atravessar um lugar, tá ligado? Mas se você passa 10, 15 anos sempre naquele lugar, a chance de você esquecer que você tem que pular até aquela altura existe, e ela é grande, tá ligado? Então, tipo assim, é como se você tivesse que. É como se o ser humano tivesse todo dia num constante esforço para se lembrar de simplesmente ser bom, tá ligado? Ou de simplesmente dar seu melhor, tá ligado? É muito doido isso, cara. É muito doido isso. É muito doido isso. É isso. Falou.